Nosso tema hoje é perdão. Perdão como um gesto de amor, é uma realidade em que a própria pessoa se vê madura, sabendo que quando não se perdoa, o grau de sofrimento que toma conta da nossa vida é muito grande, porque é carregar um peso, um ressentimento, traduzindo um peso muito difícil. A pessoa que não perdoa, ela costuma adoecer, porque o perdão ele traz cura, o perdão ele traz libertação, ele solta a pessoa que perdoa. E a pessoa perdoada muito mais, porque uma pessoa perdoada ela fica livre. Quando alguém chega perto dela e diz assim: eu te perdoo por tudo que você me fez, e eu quero deixar muito claro para você que eu não tenho qualquer tipo de ressentimento, qualquer mágoa. Eu, em nome de Jesus, eu te perdoo, em Deus eu te perdoo. Então o perdão ele tem um significado muito importante na vida da pessoa, no aspecto emocional, espiritual, até somático. Até para o corpo, o perdão ele faz muito bem. Mas como entender o perdão? Nós somos desafiados diariamente ao exercício do perdão. Pedro, na sua eloquência, na sua impetuosidade, ele dizia: Senhor, eu devo perdoar 7 vezes? Jesus falou: não, 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, sem limites, porque o perdão, como uma ferramenta que cura, que traz benefício, ele tem que fazer parte da nossa vida, das nossas relações. É importante nós sabermos que o perdão ele fundamenta uma realidade nossa. Nós erramos também com os outros, somos pecadores. O perdão é imprescindível nas nossas relações. Somente Deus, na sua sabedoria infinita, para Ele poder restaurar a nossa vida, Ele falou: eu tenho que perdoar. E Deus nos perdoou em Cristo e nos trouxe o valor terapêutico do perdão para nós. Quando eu fui perdoado por Deus, eu encontrei uma verdadeira paz, uma alegria, uma esperança, algo indizível, algo que não tem como ser medido, imensurável. No grego, o perdão ele significa prestar um favor, perdoar alguém, significa enviar para longe, é pensar de que aquilo já não está mais nos incomodando. Uma pessoa ferida, foi ferida por alguém, ela pode viver com a ferida aberta durante muitos anos e até mesmo morrer com esta ferida. Ela não consegue perceber que às vezes a ferida foi feita por um pedido de socorro do outro. No hebraico, perdão ele significa levar embora. Levar embora, perdoar equivale enterrar, sepultar a ofensa. Segundo a própria palavra, Deus pegou os nossos pecados e lançou nas profundezas do mar, onde a gente não tem condição de pescar novamente, porque Ele nos perdoou. Perdoar é ser perdoado. O pecado ele corrompeu, estragou as nossas relações, maculou a nossa imagem de Deus e diante dos homens também. E conforme Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. O pecado ele tem uma compensação que é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o perdão de Deus é a vida eterna. Pensar é entender o quanto precisamos e carecemos do perdão de Deus, é como que ele é importante no nosso dia a dia, é quando nós podemos vermos o valor do Pai Nosso, quando perdoai como eu tenho perdoado, é quando nós podemos ver traumas,
experiências negativas, coisas acentuadas na nossa vida que nos leve à depressão, à ansiosidade, serem levadas longe, o sentimento de culpa, e nós somos tratados por Deus. Sentir-se perdoado é o remédio para a cura, para a libertação, para uma razão livre, sem peso, um espírito leve, um espírito em que pode ser prestado na sua plenitude diante de Deus na adoração em espírito e em verdade. Davi, ao reconhecer seu pecado, ele caiu em lágrimas, sua alma desfaleceu, suas emoções desmoronaram. Ele disse que enquanto ele não trazia à tona realmente o seu pecado, seus ossos ficaram em sequidão de estio, isso é, desolado e destruído totalmente a sua vida, todo o suporte da sua vida. Precisamos aprender com Davi que o pecado tem que ser confessado para recebermos o alento, o bálsamo do Espírito de Deus. Nós temos que sentir o quanto nós fomos perdoados. A culpa sinaliza que existe algo que está errado e que precisa ser tratado. E quando nós vemos que a culpa faz parte da nobreza, nossa primeira ação deve ser confessar, dando nome a tudo aquilo que sabemos que está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo de errado que às vezes nos amarram. Então, quando somos libertos, perdoados da culpa, nós vemos o poder que há no sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós não precisamos ficar carregando mais um fardo, pelo contrário, devemos entender que a Bíblia ensina que nós somos nascidos de novo e que Deus agora Ele nos perdoou e que nós somos nova criatura. Já nós não somos escravos mais do pecado. Perdoar é um ato de nobreza, é um ponto virtuoso, é uma caminhada nobre onde que a pessoa começa então num autoconhecimento, numa autocompaixão, ele se eleva ao ponto de desenvolver na sua própria vida um crescimento e também perdoando ele leva pessoas a crescerem, acontece uma reconstrução, uma nova história com Deus e nas relações humanas. Se o nosso propósito de vida é a grandeza diante da luz da própria pessoa de Cristo, devemos perdoar, porque nós somos perdoados. E perdoar é fortalecer, é edificar nossa resiliência, tanto emocional como espiritual, é desenvolver uma afetividade, uma paz, é nos tornarmos semelhante a Cristo, porque Ele lá na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando o pecado é levado a sério, tanto para quem ofendeu, tanto como também para aquele que foi ofendido, o perdão é um bálsamo. Deus nos perdoou, ofereceu seu Filho para morrer em nosso lugar. Com a nossa fé em Jesus, Deus nos faz justiça e nos traz a justiça, é algo que deveria ser compreendido. Deus nos perdoou em Cristo, por meio de Cristo. Deus nos levou para a sua presença. Nossos pecados foram levados, enterrados para longe, porque na cruz e para a cruz nós somos levados pela compreensão de que na cruz foi feito tudo o que precisávamos. Perdão a condição de encontro da independência, de autonomia existencial profunda que a pessoa depara quando ela tem o coração livre, a mente. Perdão é como uma atitude do caráter. Uma das forças do caráter é a capacidade que a pessoa tem de perdoar, porque pela educação, pela palavra, nós somos educados, nós somos curados, nós começamos a ver a ausência do mal que nos trazia a culpa. Daí nós podemos desenvolver confissões, compreensões e vamos então aprendendo a orar com o coração aberto a Deus, pedindo a Ele que nos perdoe. E quando nós erramos, nós lembramos também que somos humanos e pecadores. Quando uma pessoa se sente perdoada pela graça de Deus, ela está numa condição de perdoar também. Perdoar não é um imperativo aleatório, mas é uma ordem em que, por meio dele, nós somos levados à compreensão do verdadeiro perdão de Deus. Perdoar é uma prova
de maturidade, de fé, de uma coragem, de um traço de caráter que faz muito bem àquele que tem. É muito importante. A força do caráter está na capacidade da pessoa se ver como falha, como pecadora. O perdão aparece como uma notável força em que o caráter se dispõe. Ele se abre. Ele é visto por todos. Trata-se de um alto e elevada demonstração de amor em que beneficia todos. Isso vem trazer diálogo, compreensão, um bom relacionamento, relacionamento com qualidade. Nós percebemos o exemplo de José do Egito, vendido como escravo para os ismaelitas, depois levado a Faraó, encarcerado, esquecido, depois ele foi levado ao topo da liderança do Egito. E ali, ao encontrar com os irmãos, ele perdoa os irmãos e recompensa os irmãos, salva toda a sua família. Estevão, quando estava sendo apedrejado por aquelas pessoas odiosas, porque Estevão falava da graça de Deus e como que ele estava vendo Jesus, a glória de Deus. Estevão pediu que aquelas pessoas fossem perdoadas. É muito importante a gente entender. O perdão é a mensagem de Jesus. Quando nós entendemos que o perdão de Jesus ele é concedido a todos, sem exceção, nós podemos entender também que nós devemos perdoar a todos. Quando os fariseus levaram aquela mulher autuada em flagrante adultério diante de Jesus, Jesus então coloca a sentença: olha, então pronto, quem estiver sem pecado que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. A Bíblia nos fala que foi saindo um a um, do mais velho até o mais novo. Todos sabiam que eram pecadores. Na grande comissão, Jesus deixou bem claro para os discípulos que deveriam pregar o perdão, o arrependimento. Paulo entendeu a ordem de Jesus e também na sua mensagem ele pregava a mensagem de arrependimento, porque aqueles que se arrependessem seriam perdoados, aqueles que se convertessem a Cristo seriam perdoados. Depois, passando pela Judéia, anunciando em todos que arrependessem dos seus pecados e convertessem a Deus. Isso mostrando então que o arrependimento ele traz o perdão. Paulo experimentou a graça de Deus porque ele era um perseguidor dos filhos de Deus. Mas Deus o perdoou e ele passou a ser um que levava a mensagem. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar e Jesus falou: olha, infinitamente. Devemos perdoar todo momento, toda hora, todo instante. Na tradição hebraica, os rabinos ensinavam que o limite para perdoar era 3 vezes, mas na cultura farisaica eram 7 vezes. Pedro usou essa para mostrar que ele estava bem acima dos outros. Jesus mostra: olha, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, exaltando e trazendo uma concepção de sem limites, um perdão que cura, que sara. Existe uma distância entre compreender e se sentir perdoado e a prática do perdão. Ao perdoarmos, nós não estamos nos diminuindo, muito pelo contrário, nós estamos reconhecendo que o outro pode ser o alvo do amor de Deus e através desse perdão que damos pode abrir uma porta para que essa pessoa experimente também o perdão de Deus. Na visão de Deus, na contramão da vida, enquanto no mundo a soma sempre dá igual, todos que fizerem 1 mais 1 sempre será 2, mas na visão de Deus, 1 mais 1 será um grande número de pessoas vitoriosas, abençoadas, todos perdoados. Perdoar quem nos feriu e pedimos perdão também a quem ferimos. O perdão é um ato de amor que brota no coração de Deus. Deus está disposto a nos perdoar e aprendemos com isso, que é um ato de graça de Deus, por isso nós devemos também perdoar. Que Deus nos abençoe. Se você tem dificuldade de perdoar,
aprenda que o perdão traz cura. Que Deus nos abençoe.